Então eu vou falando enquanto vou introduzindo. Até semana passada, a gente terminou aquela parte de tipos de mediunidade, né? A gente falou um pouco e também tentamos aí trabalhar com um pouco de considerações sobre a incorporação. Lembra? A nossa intenção tem sido, só para ficar claro para todo mundo, por hora, de trazer alguns esclarecimentos, um diálogo, uma discussão sobre considerações, quesitos, fundamentos, para que todo mundo, principalmente quem está começando, consiga trabalhar na prática, ficar na segunda parte e tentar praticar. A gente pensou em trazer então alguns assuntos que auxiliassem quem começou a fazer isso agora, quem começou a trabalhar com apometria, a já ir para a prática e tentar fazer. Então nós estamos falando de mediunidade, que é o que a gente usa na apometria, de incorporação, que é o que a gente usa para o trabalho apométrico, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a doutrinação, que são as duas partes que a gente vai usar, não é? O médium de incorporação e o médium de doutrinação. Então, vou repetir, hoje a gente entra com a doutrinação para que, principalmente quem está começando, já tenha subsídios para praticar, para ficar na segunda parte e, se tem vontade, começar a trabalhar, começar então a doutrinar. Vamos procurar então trazer as dúvidas, vamos conversar para ver se a gente consegue deixar todo mundo um pouco mais tranquilo para praticar. Vamos passar aqui. Vera, só para... Eu não vou pegar o microfone, pode, tá? Só para dar um tópico, todo médium que está incorporando, ele também tem que ter um conhecimento sobre doutrinação, porque às vezes quando há algum problema ele tem que se autodoutrinar. Eu sei que você vai colocar isso aí, mas... E ela está certíssima. E mais do que isso, né? Às vezes ele precisa mesmo, e a gente tem alguns médios de incorporação que fazem isso muito bem. Dona Tânia é ótima nisso. A Fabiane faz isso também muitíssimo bem, ela acaba conseguindo fazer ela mesma resolver muitas situações, então em alguns momentos isso vai ser importante. E dá para fazer mais uma outra consideração com isso que a Dona Tânia falou. O médium de incorporação, que sabe pelo menos de uma maneira geral a doutrinação, ele é um médium que participa melhor do trabalho. Ele se permite ser conduzido com mais facilidade. Ele nos permite conduzir enquanto doutrinadores com mais facilidade. Ele compreende melhor os objetivos e o que o doutrinador está dizendo para ele. Então, saber da doutrinação é importante, mesmo para o médium de incorporação. Dona Tânia está correta. Tudo bem? Vamos lá. Bom, podemos começar aqui, ó. Pensei que fosse interessante a gente começar discutindo isso. Quem estava aqui naquela tarde que o Godinho passou conosco, foi em janeiro? Foi em janeiro. Foi em janeiro, né? Foi bem bacana, não foi? E ele trouxe uma coisa para a gente discutir que foi muito pertinente, extremamente pertinente. E hoje a Dona Tânia estava me dizendo, tem casas, tem centros que já estão, vamos dizer assim... Usando, né? Desejando que seja feita uma troca da terminologia, né? E ele disse o seguinte, para a gente entender essa troca da terminologia, que quando a gente fala de doutrinação, né, que realmente a história da incorporação que a gente falou que não cabe, lembram disso? Que a gente já comentou? Que a gente aceita o termo, porque é um termo que se faz compreender em qualquer parte que tu estejas, em qualquer local, em qualquer casa espírita, todo mundo sabe o que é incorporação. Contudo, se a gente parar para pensar, ele é um termo errôneo, inadequado, né? A gente entende que se faz compreender utilizando esse termo. Mas, na verdade, a incorporação, ela não acontece, não existe. O termo que nós poderíamos usar seria o quê? Sintonia. Sintonia. Não é verdade? Não é isso que a gente faz? A gente não sintoniza? Da mesma maneira, a gente pode falar a respeito da doutrinação. A gente usa esse termo porque ele também se faz entender. Ele é aceito. Mas se a gente parar para pensar, doutrinação é uma coisa chata pra caramba. Ou não?
doutrinação remete ao quê? Você botar uma lei. Convencimento. Que mais? Doutrinação. Não. Não. Doutrinação mesmo remete ao quê? Imposição. Eu vou te doutrinar porque você precisa mudar o que você pensa. Eu sei, você não. Não é assim, gente? Eu concordo contigo. Doutrinação remete muito à imposição, ao convencimento. Eu vou dar um jeito de te convencer de que o meu ponto de vista é o correto. Nunca viram isso acontecer? Já, né? A gente inclusive faz às vezes, né? Com as pessoas próximas a nós. Incorporado. Estão se vendo? A gente vai, sim, né? Em alguns momentos, inclusive, usa a nossa própria mediunidade, né? É isso. Mas não no trabalho mediúnico, dentro de casa mesmo. Então, doutrinação é um termo que, embora aceito, é importante que a gente tentasse pensar, como a dona Tânia estava mencionando, que existe sim uma boa razão para que se tente mudar o termo. E em vez de doutrinação, qual é o termo, dona Tânia? Esclarecimento. Não é. Não, tem a ver com esclarecimento, mas não é doutrinação. Ó, isso. Que em vez de ser um doutrinador, seria um esclarecedor, orientador. Esses seriam termos mais corretos, mais adequados. Porque o que a gente quer é estabelecer um diálogo, né? E não uma conversa impositiva. Na verdade, é isso que a gente quer. Então, convencimento é diferente de esclarecimento. Eu acho até que o termo incorporação, ele muito preconceito que existe contra o espiritismo vem da incorporação. Eu também acho. Como posso... Baixou talvez no essa corpo. sintonia seja mais aceitável agora para as pessoas de fora. Concordo plenamente contigo. Tanto que, em termos, não me entenda mal, científicos, né? Quando a gente vai ler e vai conversar com pessoas que fazem trabalhos científicos, entendam o que eu vou dizer, com a incorporação, eles não usam esse termo. Eles querem dizer isso, mas eles usam o termo de Sintonia. Mas é que a Isso, sintonia é sintonizou. muito amplo, né? Tipo, a incorporação. Mas a incorporação em contrapartida é mentiroso, né? Porque ela não ocorre. É antigo. E não ocorre, na verdade, né? E a sintonia você sintonizou Que é o com que aquela coisa de fato que acontece. se sintoniza. É verdade. Esse é um termo cientificamente utilizado. E a gente entende por quê. Eu concordo contigo. Bom, e a história então da doutrinação vai servir para a gente pensar nisso. Quando a gente doutrina qualquer pessoa, inclusive dentro dos nossos lares, a gente quer muito mais vender a nossa ideia. Vender mesmo, né? Quer impor. A gente quer convencer a pessoa. E isso não é legal em nenhuma situação, nunca vai ser bacana. O que a gente está dizendo é que doutrinar, né, é orientar a pessoa, é esclarecer a pessoa, que talvez não esteja compreendendo o que está acontecendo com ela, não esteja compreendendo aquela situação. Nós vamos esclarecer. Por isso que se diz que convencimento é diferente de esclarecimento. Algumas literaturas, elas trazem o termo convencimento. Nós aprendemos, inclusive, esse termo, né? Doutrinar é a arte do convencimento. Está em várias literaturas. A gente entende que isso seja para o bem, mas não é o mais adequado. O adequado é dizer que doutrinar é a arte de esclarecer. Vamos passar, Kika? Olha lá. Se então a gente vai falar convencimento diferente de esclarecimento, qual seria o objetivo do doutrinador, né? Seria o de dialogar, esclarecer, orientar o desencarnado ou o encarnado. Olha lá o que está como primeira palavra: dialogar. Dialogar não é convencer. Isso fica assim, acho que faz uma distinção muito clara. Quando eu digo que eu vou dialogar com alguém, o que eu estou fazendo? Troca de ideia. Troca, é a palavra, troca. Eu não estou fazendo um discurso. Uma imposição. Não é um monólogo, né? Eu não estou dizendo para você, fica quieto e me ouve. A gente às vezes não faz isso com os outros? Eu não. Pô, a gente precisa conversar. Se a gente vai conversar,
vai ter um momento que nós, doutrinadores, vamos ouvir. Isso é o mais importante. É o que a gente mais faz. Ouve mais do que fala. Mas Tem que escutar o que a gente pergunta, eles É verdade. falam, A gente depois eles deveria, esclarecem. a gente deveria realmente ouvir. Eu não sei se sempre acontece isso, mas que a gente deveria sim, verdadeiramente ouvir para então falar, você está coberta de razão. Eles Esse é o, perguntam o que eles querem é fazer. verdade. Esse é o verdadeiro diálogo, né? Deles. A gente estabeleceu uma conversa. Esse é o verdadeiro diálogo. Daí a gente esclarece. Aí a gente vai conversando. Então, doutrinador tem como objetivo dialogar, esclarecer durante essa conversa e, como Marcos falou, orientar. Durante essa conversa, esse papo, a gente vai orientando. Sobre o que via de regra, o doutrinador vai então conversar, dialogar, esclarecer, orientar. Olha lá, sobre a situação que essa criatura se encontra, né? E quando a gente diz, vou falar principalmente do desencarnado primeiro, tá? Aquela situação de que ele é um espírito imortal. O que a gente está querendo dizer? Que muitas vezes, quando a gente, num primeiro momento, socorre um desencarnado, muitos, a gente já falou disso aqui algumas vezes, nem se deram conta de que desencarnaram, que perderam o corpo físico. Para até tranquilizá-los, uma das primeiras coisas que a gente faz é esclarecer da sua situação, de que todos nós somos espíritos imortais e que, como tal, podemos continuar a viver independente do corpo físico, a viver em outras dimensões, em outro local, né? Outra coisa que a gente faz é, durante esse esclarecimento, falar, mostrar o motivo, a razão das aflições, tanto para desencarnado quanto para o encarnado, né? Mostrar que essa situação que ele está passando, ele não é a vítima da situação. Raramente a gente vai realmente, né, ser a vítima da situação, né? A gente tem que mostrar que existe uma relação, se não com essa vivência de hoje, uma relação com as vivências passadas. Talvez eu esteja experimentando agora aquilo que eu já causei, que eu já fiz uma outra pessoa passar, ou várias outras. A gente tem que tentar, então, durante esse esclarecimento, mostrar. Nós estamos aqui em várias experiências na Terra. Agora você está em uma. E o que você está passando pode ter razão lá no passado. Mostrar as consequências das atitudes do hoje. Se você estiver agindo assim todos os dias, continuar a agir assim, tem consequências para você, enquanto espírito imortal, enquanto pessoa que vai passar por muitas vivências. Quais podem ser essas consequências? É importante mostrar. Às vezes a pessoa acha que não tem consequência nenhuma, porque aquilo é o pior que pode lhe acontecer. E a gente pode mostrar então essas consequências das atitudes. Mostrar a importância do perdão, de se perdoar, de perdoar o outro com o qual ele está envolvido naquela situação. Isso o doutrinador sempre tem que fazer. No mínimo, para dizer para ele, você não gostaria de ser tratado assim? Então vamos tentar fazer da mesma maneira. E mostrar para ele as possibilidades de socorro. O que a gente está dizendo? Que todo mundo sempre terá a chance do auxílio. Todo mundo. Desencarnado e encarnado. Todo mundo tem amparo, todo mundo tem auxílio, e na doutrinação a gente mostra isso também. Vamos passar. Se a gente vai fazer esses esclarecimentos, essas orientações todas, para pensar. O que é necessário para uma pessoa doutrinar, então? Se ela deve, pelo menos, procurar esclarecer tudo isso. Só uma perguntinha voltando um pouquinho. O termo incorporação, então, estão pretendendo mudar para sintonia, mas o doutrinar não vai mudar, ou porque eu estou vendo lá em cima o doutrinar? A gente vai continuar, por hora, aqui entre nós, usando incorporação e doutrinação, que nós ainda temos, né, nos nossos materiais e tal. Seria bastante interessante a gente, à medida que vai estudando, também refletir, pensar em mudar, como você mesmo está dizendo, né? Não falar mais incorporar, mas o sintonizar, e não falar mais de doutrinação, e sim de esclarecimento, ou do doutrinador mudar para esclarecedor, é bastante interessante. Ainda vamos utilizar o termo doutrinador. Ainda está continuando. Ainda, tá? É importante que nós aqui, procuremos compreender os dois. E aos poucos, quem sabe, a gente vá mudando.
mas até para a leitura que a gente vai fazer, né, dos nossos livros de base, doutrinação é a palavra que a gente tem. Didática é melhor, né? Ainda é, por hora. Nós estamos aqui no momento de estudo. Mas eu concordo que seja aí um caminho, tá? Mas isto está sendo visto alguma coisa na doutrina, na literatura espírita? Ainda. A nível de literatura? Então, ainda não. Ainda não. Vocês vão encontrar em diversas literaturas, e volto a dizer, literaturas de base, que são literaturas mais antigas, em vários momentos, né? André Luiz mesmo cita muitas vezes. Ele próprio, às vezes, utiliza o termo esclarecedor no lugar de doutrinador. Ele já falava isso dessa maneira. Embora, quando a gente vai lá estudar, né, nas nossas literaturas do Espiritismo sobre doutrinação, a gente não vai ter o termo esclarecedor, vai ter doutrinador. Então, na literatura espírita, não, te respondendo, não houve nenhuma mudança. E tem um outro detalhe, né, que a gente ainda poderia dizer. Quando a gente estiver procurando na literatura de base sobre doutrinação, a gente vai ter muita coisa legal, mas a gente também vai fazer alguns adendos, algumas ressalvas. A gente aqui, que estuda apometria. Por quê? A doutrinação na literatura espírita, ela se refere somente a... Na literatura espírita só desencarnado, então parece que só serve para desobsessão. Isso é uma coisa... Até porque não se aceita a apometria, né? Isso. Por isso que a gente está meio que acima, à frente, vamos assim dizer, né? Nessa discussão. O termo continua para que a gente se faça entender, mas nós que temos a oportunidade de discutir o assunto, eu acho bacana que a gente venha falar dos novos termos. Porque a literatura espírita não fala da apometria, literatura básica. Não fala, né? A gente sabe disso, a federação Não aceita. não aceita a apometria, a gente sabe disso também. E a doutrinação que a literatura espírita traz, ela é totalmente focada para a desobsessão. Na apometria, a gente também faz a desobsessão, não é isso? A gente também está trabalhando com isso. Porém, não é só isso. Não E é ele só só isso. trabalha com o obsessor também. E aí, eles só trabalham na doutrinação, na literatura espírita, apenas com o, como vocês me disseram, desencarnado. E a gente trabalha com o encarnado. Então, ainda não é um termo aceito, mas eu concordo contigo que a gente deva estimular. O Vera, só um pouquinho, mas também muda de mudar, caminho, mudará, doutrina espírita, né? Porque quando ele vai em qualquer lugar falar é a doutrina espírita. A gente entende que o espiritismo não seja, a gente entende, né? Assim, não seja exatamente uma doutrina, né? Ou não somente. A gente costuma dizer que o espiritismo ele é também uma filosofia, uma ciência, não é assim que a gente fala? Eu penso, é uma opinião particular, penso que ao longo dos anos o termo espiritismo vai desaparecer. É só uma opinião particular. O espiritismo tem ainda, e eu compreendo que ainda exista dessa maneira e seja importante, um caráter muito religioso, o que particularmente não me agrada. É só uma opinião particular, não me agrada. Eu acho que, se você pensar bem, isso está muito além de uma religião, de uma crença. Porque, afinal de contas, se você estudar, você vai ver comprovações a respeito disso, né? Me parece muito mais uma constatação daquilo que é a realidade do que, efetivamente, a necessidade de uma crença para que eu venha acreditar no fato. Entenderam o que eu estou falando? Por isso que, no meu ponto de vista, eu não gosto de olhar o espiritismo como religião. É uma opinião particular. Então, penso que ao longo dos anos, com estudos e coisas fantásticas que vêm sendo discutidas por pessoas, assim, não ligadas à religião, esse termo vai assumir. Então, além da doutrina, penso que até a questão espiritismo vai desaparecer ao longo do tempo. Imagina. Talvez o termo doutrina seja para englobar as três vertentes. Então. Pode ser. Talvez. Eu acho que passa por aí, mas eu acho que passa bem pela questão do convencimento mesmo, né? Não julgando, em hipótese alguma, né? Até porque talvez a maioria de nós, em algum momento, já tenha necessitado de um tratamento de desobsessão em uma casa espírita, que não com apometria, e eu falo por mim, já precisei, fui muito bem atendida, mas a doutrinação, muitas vezes, em várias casas espíritas, estou falando nas mesas de desobsessão, tá?
ela às vezes é danada. Às vezes ela é doutrinação mesmo, né? Às vezes ela não é a conversação, né? Às vezes ela não dá oportunidade muito para que aquele desencarnado fale sobre as suas aflições e ele seja de fato compreendido. Estão entendendo o que eu estou falando? Nenhum segurança tirar uma pessoa do Não é tratado. Só Não, ele é encaminhado. Isso aí me incomoda um pouco, assim, sabe? Ou muito, né? Porque, querendo ou não, em algum momento fomos nós, né? Nós também já tivemos naquela mesma situação daquele desencarnado ali, né? Eu também não quero ser tratada dessa maneira. Doutora, geralmente nas casas espíritas que é tratado é um desencarnado, mas ele é obsessor. Então, ele é obsessor esclarecido, ele não é um obsessor, simplesmente obsessor. É como a gente diz assim, quando o Chico ia para a Federação Espírita Brasileira lá em Brasília, sempre trazia um comunicado. Divaldo ainda traz esses comunicados. O que são esses obsessores? São aqueles caras que eram lá da igreja, que, olha os conhecimentos deles. E são os renitentes que não querem que a religião mude. Então, tem que ser uma doutrinação, não pode ser simplesmente só um trabalho de obsessão. Porque daí nós temos que trabalhar na essência da coisa, nós vamos ter que ter muito conhecimento sobre certas coisas, que a gente diz sempre o doutrinador. Um doutrinador, ele passa a ser o doutrinador quando ele tem esse conhecimento todo e aplica isso tudo. Porque às vezes o espírito está ali, ele tem mais conhecimento do que a própria Às vezes tem mesmo. E ele vai continuar rebatendo, discutindo, levando, e fica horas ali naquele termo. E às vezes a gente nem sabe como trabalhar com ele porque ele desconhece certos mecanismos. Então tu imagina numa desobsessão que o espírito já vem com a finalidade nobre. Tu deve ter feito isso, sabe? Então, ele é um obsessor esclarecido, não é um obsessor que só está fazendo obsessão. Às vezes é mesmo, tá? E isso que a gente está mencionando é para dizer assim, nos desagrada, e não vai ser sempre em todas as casas, quando essa pessoa é de alguma maneira, talvez um pouco mais rude, né? Não sei se é a palavra, mas enfim, ela é meio que não acolhida, talvez eu possa assim dizer, né? Naquele sofrimento, porque a obsessão todo mundo sabe que ela vem sempre acompanhada de muito sofrimento. Ninguém que está obsediando alguém está feliz, concorda comigo? Não tá, talvez é a única coisa que ela consiga fazer naquele momento. Então, tratar essa pessoa dessa maneira, com a mesma energia, funciona. Em muitas situações funciona. Quem sou eu, volto a dizer, já fui beneficiada em relação a isso. Mas, se a gente tem a oportunidade de aprender a fazer de uma outra maneira, é mais interessante. Em relação a outras religiões, em que se fala em expulsar espíritos, né, e tem uma postura bem agressiva diante dessa questão, isso ou não funciona ou pode realmente trazer consequências um pouco contrárias, né? Porque se tu não está doutrinando, tu está enfrentando esse espírito. Pode sim. Eu acho que Pode sim. Além de não tudo, afastar, né? ainda pode agregar Tem de mais. tudo. Tem espíritos que vão estar sintonizados com esse tipo de tratamento, que reconhecem esse tipo de tratamento e entendem isso dessa maneira. A gente não pode dizer também que quem faz desobsessão numa outra, né, uma igreja, numa outra religião, enfim, não tenha o acompanhamento de uma equipe espiritual, porque ela também existe, vai existir em qualquer igreja, qualquer local, então isso também tem esse amparo. E a espiritualidade, de alguma maneira, vai fazer esse trabalho. Contornar essa falta de paciência, de bondade, de humildade. De tato, de metodologia, né? Talvez seja só uma questão metodológica, a pessoa aprendeu assim, né? Mas ela, em muitas situações, vai contornar. A gente tem que lembrar que o livre-arbítrio continua valendo em qualquer dimensão. Então, essa pessoa pode ser, num primeiro momento, até energeticamente afastada daquele encarnado. Talvez ela seja acolhida pela equipe espiritual e venha entender e seja encaminhada para o socorro, e talvez não. Talvez ela entenda, energeticamente estou sendo obrigada a me afastar, vou fazer isso, mas vou dar um jeito de me reorganizar mais forte e atacar novamente, que é o que você estava dizendo. Ambas as situações podem acontecer. Respondendo ainda mais a tua pergunta, existe uma chance maior, né? Então, desse desencarnado sair de lá porque não consegue ficar naquele momento, mas muito bravo,
se preparar e voltar, existe uma chance maior nessa situação do que quando ele é tratado com cordialidade, com respeito e tal. Que também ele pode voltar, né? Nós não podemos dar garantia para ele, mas na verdade acontece. Mas a chance é maior numa situação dessa, indiscutivelmente. O José falou uma vez que na época dos Gedeões, né, a situação de espíritos era mais, porque lá eles expulsavam o espírito. E aí eles pegavam as pessoas e o trabalho até aqui na casa ficava meio perturbado. E fica ainda. Em alguns momentos, em algumas situações, fica ainda. Como fica, e a gente aqui já teve a oportunidade também, quando nas próprias igrejas, aqui próximo, acontece também sessões de desobsessão. Estou falando nas igrejas evangélicas, tá? Não acontece isso? Porque eles correm, né? Eles precisam correr para algum lugar. Aqui é um lugar de socorro, né? Então fica assim, é verdadeiro. Que bom que a gente pode acolher, né? Vamos pensar nisso. Bom, então, diante disso tudo, o que vai ser necessário para a gente conseguir fazer diferente e conversar, dialogar, esclarecer como se deve? Olha lá, paciência, bondade, humildade e tolerância. Paciência, né? Que é importante ter, bondade, não dá para eu tratar, né, uma pessoa que está sofrendo e que está precisando de ajuda e que está muito endurecida, sem estar munida de bondade. Não dá. Porque o meu julgamento para ela é muito rápido, né? Eu tenho que pensar nisso. Humildade, quando a gente fala humildade ali, a gente tem que lembrar do quê? Que a gente é igual. Que a gente é igual. Perfeito. A humildade ali é que poderia ser eu e provavelmente em algum momento já fui, né? Então, tratar de igual para igual. Perfeito. E tolerância. E olha, tolerância, vamos combinar que precisa. Às vezes precisa muito. E é um exercício. Penso. Porque para nós, né, em algumas situações, é muito fácil julgar, né? A gente está numa situação que a gente escuta, e eu não falo dos outros, não, eu falo por mim mesmo. E eu penso, meu Deus do céu, mas como é que essa criatura... E aí eu tenho que lembrar... Olha, telhado de vidro, né? Quem sou eu para tirar a pedra? Então, ter a tolerância com o outro. Que muitas vezes ele nem está preparado ainda para aquele diálogo que eu quero estabelecer com ele, para entender o que eu estou falando. Em muitas situações eu vou precisar disso. Principalmente, olha o que diz aqui, né? Somente com o auxílio dessas virtudes é que o doutrinador poderá enfrentar os casos mais difíceis em que se manifestam espíritos maldosos, isso vai acontecer, zombeteiros, que vêm tirando sarro, achando tudo muito engraçado, né? E aqueles que são bem transigentes, aquelas criaturas que não aceitam nada do que você está dizendo. E não tem? Se você não tiver paciência, não for tolerante e ao mesmo tempo não tiver munido de bondade, e para imaginar que eu também tenho lá dentro de mim essa mesma coisa, eu não consigo doutrinar, eu desisto. Quando você vai ficando intolerante, nervoso com a situação, a sua energia muda. Seu padrão vibratório muda. Logo, aquela criatura que está ali, ela vai perceber isso. Pode levar junto contigo. Não é? Aquela doutrinação vai ser muito complicada. Pode ser que numa situação dessa eu passe mal, inclusive depois do trabalho. Posso eu ter ficado, inclusive, o quê? Sintonizada. A gente tem que, então, tentar ter várias... Eu não estou dizendo que você tem que ser um ser, né, que flutua. Mas você tem que, pelo menos, ter clareza que essas características são importantes. E tentar cultivá-las no seu dia a dia. Isso é o mais importante. Vamos passar. Bom, além dessas características que a gente tem que procurar cultivar, isso é que eu acho que é fundamental. Exige conhecimentos doutrinários. E aí, quando a gente fala os doutrinários, ainda utilizando esse termo aceito pela literatura que a gente segue, é a respeito do espiritismo. Por hora, do espiritismo, como eu falei, é uma coisa que eu acho que vai mudar. Mas por hora, é na literatura espírita, sim, que a gente vai encontrar embasamento para explicar que você é um ser imortal, que você já passou por várias vivências, que você está modificando a você mesmo, que você está perdendo chance de ir para um lugar melhor, de evoluir.
É o Espiritismo que vai me dar subsídios para poder compreender o que está acontecendo e explicar isso para a pessoa. É por isso que a gente diz que o estudo é fundamental. E não estudar apenas a apometria, mas estudar as obras básicas do Espiritismo. É importante para quem quer ser um bom doutrinador. E, naturalmente, como é que funciona a apometria? Se eu quero ser um doutrinador, eu preciso saber. Como é que mesmo que eu consigo dissociar uma consciência? Como é que eu consigo, então, tratar uma personalidade? O que é uma personalidade? Para onde essas criaturas podem ir? Como é que elas se modificam daquela maneira? Eu tenho que ter o conhecimento da apometria também para compreender a situação e saber conduzi-la. Então, estudar para ter os conhecimentos doutrinários do Espiritismo, da apometria, é essencial. Se eu quero doutrinar bem, quero trabalhar bem, o estudo é fundamental. E, naturalmente, eu tenho que ter também, assim, uma regra, é a gente utilizar o Evangelho para aquela criatura que está ali. E isso vai ser muito fácil se eu utilizo o Evangelho para mim mesmo. Se eu tenho o hábito da leitura do Evangelho, e não apenas da leitura, mas do quê? Do entendimento, da reflexão sobre aquilo que eu estou lendo. Se eu tento aplicar aquilo que eu estou lendo no Evangelho para mim mesmo, eu vou falar com verdade. Eu posso e devo utilizar o Evangelho na hora que eu vou doutrinar. Nossa, talvez seja o que mais toque o coração daquela criatura que está ali. Porque da mesma maneira que vai tocar o meu. Então, ter conhecimento sobre o Evangelho, ter o hábito da leitura, da reflexão sobre o que diz o Evangelho, sempre vai ajudar muito o doutrinador. E ter um senso psicológico. O que quer dizer esse senso psicológico? Doutrinadores aí, me digam. Saber conduzir uma conversa, saber lidar com a um situação. vocabulário que ajude, que oriente, que esclareça. Ter esse vocabulário, ter esse cuidado com a escolha do que vai ser dito. O que mais? Bom senso, percepção de como aquela criatura está, com raiva, desesperada, brava. Isso é o senso psicológico. E não sabe que já desencarnou e chega ali e dizer, você já não está mais aí, você já morreu, ele pode ter um choque também. Daí que ele vai desencarnar de vez. Está corretíssimo. Isso é um senso psicológico. Trata aquela pessoa com cuidado, presta atenção, veja a condição que ela está, como é que ela está se sentindo, para saber, inclusive, o que dizer, como falar com ela. Isso é o senso psicológico. Para que o doutrinador possa captar com rapidez, dentro do possível, e clareza a verdadeira condição moral do caso e, em consequência, encaminhar a doutrinação no devido rumo. Por que ele está nessa condição? Por que ele está reivindicando isso? Por que ele está se sentindo dessa maneira? É isso que a gente está dizendo, para que eu possa compreendê-lo e encaminhar essa conversa para aquele esclarecimento, para a resolução do caso. Pode passar aqui. Olha lá. Eu achei isso muito interessante. Vamos ler comigo. André Luiz diz o seguinte, que o doutrinador não pode esquecer, olha que importante, que a espiritualidade superior confia nele e espera que ele cultive, um pouco daquilo que a gente estava falando, determinados atributos e características importantes para o trabalho. A espiritualidade está acreditando que todos nós sejamos capazes disso. Ela está confiando em nós. Olha lá, quais são essas características? Discernimento. Então, que eu saiba discernir se aquela criatura, por exemplo, ela está em sofrimento, ou ela está querendo brincar com a situação, se ela está realmente arrependida daquilo que ela fez, se ela se percebe naquela situação, ter essa clareza, ter esse discernimento do que está acontecendo, né? Inclusive, esses atributos, se eu vou usá-los na doutrinação, no meu trabalho, para que eu possa adquiri-los, como é que eu vou fazer? Vai ser na hora exclusivamente do trabalho? Não. Você tem que então cultivar isso no dia a dia. E ter discernimento no dia a dia não é fácil. Vamos falar que não é fácil. Às vezes, não é? A gente está diante de uma situação e a gente não tem discernimento suficiente nem para enxergar o que realmente está acontecendo. E a nossa compreensão sobre o fato, ela é totalmente equivocada. Acontece com vocês? E aí, a hora que você se organiza mentalmente, emocionalmente, você fala, nossa. A buzina do carro é um exemplo.
A buzina do carro é um exemplo. Às vezes a gente, no caso das buzinas, pensa logo o quê? Tempo certo, sempre. Não é? A gente não entende muitas vezes que o outro, em qualquer situação, pode nem estar me tratando do jeito que eu estou imaginando. Já perceberam isso ou não? Isso é discernimento. Às vezes, eu julgo que o outro está pensando a meu respeito, por um jeito que ele falou comigo, que ele realmente nem pensou naquilo a meu respeito. Eu não tive discernimento para perceber a situação como ela realmente é. Isso não acontece muito? Isso acontece demais. Acontece dentro da nossa casa, acontece no nosso trabalho, acontece no trânsito. Então, cultivar o discernimento para nós facilita na hora do seu trabalho também com a doutrinação, não tenho nenhuma dúvida. Cultivar também bondade e energia. São duas coisas fundamentais. Bondade a gente já falou. E essa bondade, ela pode ser e deve ser também no olhar das coisas à nossa volta. Que também nem sempre é fácil. Você sabe que isso tudo é treino, né? Eu estou falando sério, isso é treino. Parece uma bobagem, mas isso é treino. Olhar o outro e a situação com bondade é treino. Faz parte do último item lá, forma íntima. Cara, Principalmente ter boa vontade. a história de energia passa pela boa vontade. O que é energia? Não estar morrendo o tempo inteiro. Não deixar a preguiça tomar conta. E eu vou dizer bem para vocês, a preguiça também, vamos combinar, ela é presente. Ou não? Para vocês, não. Ela é presente. Preguiça de muitas coisas. Preguiça de vir para o estudo. Não? Preguiça de falar aquilo que você precisa falar. Não é verdadeiro? De ler. Então, essa energia passa pela questão da boa vontade. Ou não? Não funciona assim para vocês? Funciona assim para todo mundo. Então, ter energia, vir para o trabalho munido dessa boa vontade. Tô afim, eu tô aqui inteiro, tô presente naquilo que eu vou fazer. Volto a dizer, leva isso para o seu dia a dia. É tão difícil estar presente no que a gente vai fazer? Ou não? Tá presente, não de corpício. Tá presente daqui, ó. É muito difícil. Você está lá fazendo seu trabalho, você está pensando em outra coisa, você tinha que estar com boa vontade, focado naquilo, você está pensando em qualquer coisa. Você nem se deu conta direito do que você está fazendo, você está reproduzindo, você está no automático. Aí, às vezes, se você repete isso no seu cotidiano, na hora da doutrinação, você engata o automático e vai embora nele também. Então, a energia é nesse sentido, de utilizá-la para o bem, para coisas boas, usar ela com boa vontade. Autoridade, nossa, vamos ler juntos. Cultivar, na hora que você está conversando com aquela pessoa, lê comigo. Autoridade fundamentada no exemplo. Isso sim é fácil. É o mais fácil. Esse é fácil. Nossa, esse é fácil. Como é que é o ditado? Faça o que eu e não que eu faça o que eu faço. Esse é o ditado. Mesmo que tem muitos obsessores, principalmente aqueles que já estão encaminhados no nosso dia a dia para ser tratado, às vezes tempo antes, eles ficam estudando a nossa maneira de ser para contestar na hora da doutrinação. Vocês sabem que às vezes, já deve ter acontecido com doutrinadores aqui, quem trabalha conosco, que já deve ter escutado algumas vezes, o obsessor, quando ele é bem danado, ele fala de você. Eu estou falando de você, doutrinador. Eu não estou falando da pessoa, estou falando do doutrinador. Ele pergunta se você faz. Boazinha. Nunca não, gente, nunca aconteceu com vocês? Sandra, quantas vezes? Boazinha. Neném, você faz isso? Quantas vezes? Não dá de dedo na gente? Quantas vezes? Agora, se eu, olha lá o que diz, eu não sou perfeita, senão eu não estava aqui, né? Não estava aqui, estava em outro plano. Mas, verdadeiramente, eu tenho que estar tentando. É isso que conta. Não é você acertar sempre.
mas é você tentar com verdade. E é isso que você vai dizer para ele numa situação dessa. Já pensou? Você discute, naquele dia que você estava vindo para cá para o seu dia de trabalho, você é maravilhoso, eu sei, né? Você domina todos os seus sentimentos, né, inferiores, você já domina, você já está nível superior. Mas naquele dia, né, assim, só naquele dia você deu uma escorregada. E aí naquele dia você discutiu, você falou, você foi intolerante, você foi grosseiro, você foi cruel. Nunca foram cruéis nas palavras? Nunca? Você falou aquilo que você sabia que ofendeu o outro e que ia ferir muito a outra pessoa. Nunca aconteceu. Você foi lá e tudo aquilo que você vinha tentando se melhorar, aquele dia você abriu as portas e falou, vem todo mundo comigo. Destruiu aquela pessoa no dia do trabalho, ok? Não aguentou. Essa semana ainda teve um caso de um espírito que estava sendo doutrinado, disse assim, o que esse padreco está querendo aqui? O doutrinador esclarecedor, na visão espiritual, ele visualizou uma vida passada onde o doutrinador estava como padre. E daí ele usou isso para poder... Como é que ele está falando isso? Ele era um padreco que fazia outras coisas, né? Pensava outras coisas. Aí nesse dia que você discutiu, você vem. Aí você começa lá no seu trabalho, tentando estar concentrado, mas você já não estava bom, né? Você já não estava legal. Aí vem lá um obsessor preparado, daqueles que vêm de encomenda, e você começa a falar, veja bem, você tem que procurar, olha, agir assim, é importante para você, você tem, né, você tem que se melhorar, olha, você vai se sentir muito melhor se você fizer isso, você vai tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Né? Você vai falando aquilo que você sabe que é verdadeiro. Aí ele fala, olha quem que tá falando isso pra mim, ô louca, né? Olha o que você fez hoje. Como é que você tem coragem? Quem é você para vir me dar uma liçãozinha de moral dessas? Por favor. O que eu faço nessa hora? Nada. Eu acho que oferece esse ponto, o médico está consciente que quando acontece isso, ele não vai ter esse trabalho. Ó, a coleguinha está dizendo, acho que é melhor numa situação dessa nem vir trabalhar. Não. Ou então vir para receber uma harmonização, um tratamento, enfim. Mas, se por um acaso alguém falar isso para você, sabe o que você deve fazer? Você deve se acalmar, respirar fundo e falar, você tem toda a razão. Errei mesmo, não devia ter feito isso, mas eu fiz, sabe por quê? Eu não sou perfeito, eu erro, eu cometo muitas bobagens, mas tem uma diferença grande entre nós. Qual é? Eu estou tentando. Escorreguei, caí, admito. Foi péssimo. Não estou discutindo isso, mas eu estou tentando. Eu estou procurando me melhorar. E você, meu irmão? Desarma. É. Não é verdade? Você tem como dizer que você é maravilhoso? Não. Até porque não somos. Ah, então assume. Pronto, se organiza, assume e fala, vamos seguir, vamos adiante. Até porque nem sempre está no dia do azar, né? Às vezes uma semana, está um mês acompanhando. Sim, às vezes essa pessoa está, inclusive, contabilizando as situações que eu estou escorregando. Então, escorregar todo mundo pode, mas ter isso aqui é importante. Você não precisa ser perfeito, você vai escorregar. Assuma que você escorregou, mas o exemplo ali é o do tentar. Vocês entenderam o que eu estou falando? Quando isso acontece, eu acho que é bacana você assumir, e eu costumo ainda dizer para ele, perceba a energia que eu estou te mandando. Tem verdade naquilo que eu estou dizendo? Porque a minha energia não vai dizer? Eu não estou me comunicando com ele muito além do verbal? Não é energético? A minha energia não está dizendo isso? Ah, é verdade. Então tá bom. Então o exemplo é importante. Tentar, caiu, tenta de novo. Mas ter sim, posso falar com a autoridade de quem verdadeiramente está tentando. Por vezes conseguindo, mas sobretudo tentando, tá? Olha lá, para que tudo isso aconteça, talvez uma das coisas mais importantes da gente cultivar em nós seja a disciplina.
Isso André Luiz diz. Eu me lembro de uma das passagens de um livro dele, ele diz que as coisas mais importantes para a gente se ver distanciado de problemas, de energias nocivas, seria a gente cuidar daquilo que a gente pensa, né? Que a gente sente, e ter disciplina, disciplina, disciplina. A disciplina é no quê? No estudo, a história da preguiça que a gente falou, ter um comprometimento com quem? Com você mesmo. De que aquele é o dia que você vai estudar, você vai refletir sobre o assunto, você vai dar uma lida, se possível, quando você estiver em casa. Ter autoconhecimento é importante. Não fingir que eu sou uma pessoa que eu não sou. Saber quais são as suas dificuldades. Importante isso. Saber quais são as suas potencialidades. É importante isso também. Para que você consiga, né, aumentar essas suas potencialidades, para que você também vá controlando aquilo que ainda você não consegue. Os seus sentimentos e pensamentos inferiores, que todos nós temos. Então, o autoconhecimento te ajuda muito a doutrinar. Se você se percebe, você se conhece, você se reconhece no outro. Entenderam o que eu estou falando? O outro não é muito diferente de você, hein? O outro não é muito diferente de você. Se você se conhece com o que você tem de bem horroroso dentro de você, alguém aqui não tem? Alguém aqui não tem uma coisa bem horrorosa dentro de si? Todo mundo tem. Se você o reconhece, você também reconhece as suas qualidades, as suas potencialidades, você consegue enxergar isso no outro que está ali. Então, o autoconhecimento vai sempre ajudar muito, é importante cultivar. Oração e reforma íntima. Oração, sim, mas ninguém está falando aqui de qual oração? Decorada. Decorada, da boca para fora. Não, essa não vale. Uma boa oração decorada, mas dita com sentimento, com verdade, é uma coisa. Mas falada da boca para fora, e nada talvez te sirva, ou é muito pouco. Uma oração pode ser o quê? Um pensamento. Pode ser uma grande oração. Uma vontade de que aquilo aconteça já é uma forma de você mudar. Uma coisa boa, né? Intenção, um desejo verdadeiro. O que mais poderia ser uma oração? Estar grato, cultivar sentimentos bons. A gratidão talvez seja o mais belo deles. Isso é uma oração. A contemplação é uma oração. Gastar um tempinho contemplando uma coisa bacana, bonita, para você, não precisa ser para o outro. E estar grato, agradecido por você estar tendo a oportunidade de contemplar isso, isso é maravilhoso. Isso é uma grande oração. Isso te aproxima de qualquer espiritualidade superior. Isso te mune de muitas boas energias. Então, oração é fundamental. E não aquela da boca para fora. E tudo isso culmina na reforma íntima. Se eu tento ser melhor todos os dias, eu também venho mais harmonizado, compreendo melhor o que está acontecendo. E aí, olha aqui, consigo ter autoridade fundamental, por exemplo. Não existe uma outra maneira. Pode passar aqui. Tem mais. Mais atributos e características que André Luiz recomenda para o doutrinador. Tem mais. Olha o que ele diz. Dignidade e respeito para com todos. É um pouco daquilo que a gente falou antes, né? Não é porque está ali na condição de obsessor que eu posso, né, me dar ao luxo de tratar aquela pessoa de uma forma desrespeitosa. Aquela criatura pode ter feito o que for. Eu posso julgar aquilo como medonho, horrível. Isso não me dá o direito de não tratá-la com dignidade, em hipótese alguma. É a história de sempre, né? Se eu tivesse no lugar dessa criatura, como gostaria eu de ser tratada? Talvez a gente tenha que se perguntar isso sempre. Ter afeição sem privilégios, né? Gosto muito daquela pessoa que vem ser atendida e daí ela eu atendo de um jeito. Porque eu gosto muito dela, minha amiga. Aquela outra que eu, parece que meu santo não bate com dela. Aí eu trato de uma outra maneira. Por favor, né? A gente vê isso acontecer. Sim, brandura e firmeza, olha lá, que também são coisas que precisam ser combinadas para um doutrinador. Ele tem que conseguir combinar uma certa doçura no falar, né? Porque ele está tendo que compreender aquela pessoa e tratá-la bem. E ao mesmo tempo, em algumas situações, ele precisa ser firme. Ele tem que ser firme. Firme não quer dizer o quê?
grosseiro. São coisas diferentes. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes elas se parecem muito, né? Sinceridade e entendimento. Procurar ter um entendimento real do que está acontecendo. E ser sincero, não precisa maquiar aquilo. Ser sincero naquilo que está acontecendo. Isso é importante também. E isso eu cultivo para mim. E uma conversação construtiva. Dá uma olhadinha nisso tudo. Imagina você aplicando isso, não no momento da doutrinação, mas você aplicando tudo isso no seu cotidiano, no seu dia a dia. Dignidade e respeito para todo mundo, tratar as pessoas com afeição, né? Mas não dá privilégio só porque você gosta e para as outras tratar mal. Você ter com as pessoas que você gosta muito, quando você precisa ser sincero, ser doce, mas ser firme, ser real, ser verdadeiro, ser sincero. E você conseguir conversar com todo mundo, não para apontar o defeito dos outros, mas ter um diálogo construtivo. Como é que seria o seu dia a dia? Mara. Então, cultivar isso facilita a sua doutrinação, mas, sobretudo, te auxilia muito na evolução do nosso dia a dia. Vamos passar. Vamos ver o que tem mais ali. Passa mais um só para eu ver, Kika. Então, vamos deixar isso para semana que vem. Volta 2 e aí eu vou encerrar. Esse é o que eu estava, não? Né? Então, só mais esse aí a gente encerra e deixa o restante para semana que vem. Bom, olha que interessante isso, né? Existe muito, a gente sabe, auxílio durante o momento da doutrinação. Todo mundo, né? A gente já falou que existe uma equipe espiritual que nos auxilia muito no momento da apometria. E auxilia na doutrinação também. Herculano Pires esclarece que a doutrinação, olha que interessante, existe em todos os planos, mas o trabalho mais rude e pesado é o que se processa em nosso mundo. Por que vocês acham que ele diz isso? Porque a Terra é um local de criação e nós estamos aqui com dificuldades, por isso que é mais rude o nosso trabalho. Inclusive, pensando nisso que o coleguinha está dizendo, os nossos, muitas vezes, desencarnados que nós estamos doutrinando, eles ainda estão muito presos aqui, nesse mundo de expiações. As características desses desencarnados são muito semelhantes às nossas. Muito presas em sentimentos muito terrenos, né? Carnais, densos, inferiores. Por isso que ele diz que é mais rude. É mais difícil uma pessoa compreender a questão da imortalidade quanto mais próxima à Terra ela está. Por isso que ele diz que é muito rude. E essas pessoas, mesmo desencarnados que se encontram, precisam da nossa energia para isso. Importante você lembrar disso quando estiver doutrinando. É importante. Se não precisasse, não tinha sentido na apometria ou desobsessão. A espiritualidade dava conta de fazer tudo isso. Concorda comigo? A minha energia é necessária. Inclusive, o jeito que eu vibro, muitas vezes é o que vai tocar o próprio desencarnado que está aqui tão preso à Terra. Porque as nossas energias são semelhantes. Então, o nosso trabalho é mais rude, é mais duro e, portanto, também bastante necessário. É importante que seja dito isso. Por isso, o doutrinador deve lembrar que não, olha lá, não deve doutrinar sozinho, sem apoio da equipe espiritual. Eu não me basto. É isso que eu estou querendo dizer. Não sou eu, que já que eu estudei, né, bastante, venho aqui e doutrino maravilhosamente bem e posso doutrinar em qualquer lugar, porque eu, tô gaveta de cima, estudei tudo, sei tudo, tenho toda a técnica do mundo. Isso é uma bobagem. Enquanto eu estou doutrinando, além do meu conhecimento pessoal, não se esqueçam de que eu estou sendo amparado por meio da... Qual é a mediunidade? Qual é a mediunidade? Intuição. Intuição, por meio da intuição. Tem coisas que saem da sua boca que naturalmente o seu conhecimento é importante, até para que você compreenda melhor aquela intuição. Mas tem coisa que sai da sua boca de doutrinador que não foi você. Naquilo não foi você que pensou, hein? Olha a questão da humildade. Então, é importante saber que eu nunca estou sozinho no momento que eu estou doutrinando. Isso vai acontecer sempre. Se eu estiver atento, preparado, equilibrado, se eu tiver com uma boa harmonia com a equipe também, eu estou trabalhando no plano físico, eu vou estar sendo sempre bem intuído. Importância de reconhecer isso é a história da humildade e controlar a
vaidade e a pretensão de achar. Nunca viram isso acontecer? Não, né? A gente faz isso. Às vezes a gente acha que está abafando tanto. Tá aí, os doutrinadores mais antigos podem me dizer se não acontece. Se às vezes tu acha que você está fazendo doutrinações maravilhosas, está resolvendo tudo, o que a espiritualidade vai fazer? O que ela vai fazer? Não quebra, porque... Ela vai te colocar uma carne de pescoço. Mas não é só para o doutrinador, para o médium de sintonia também. Ó, para o médium que está incorporando... Eu estou pegando tudo, até pensamento. Corretíssima. Dona Dani está coberta de razão. Para qualquer médium. Se você está se achando, ó, né? Gás da Coca-Cola, te cuida. Te cuida, porque a espiritualidade, por uma questão, né, pedagógica, a gente pode assim dizer, né, educativa, vai te dar um tombo. Viu, Vera? Não estou falando sério? Acontece. Algum doutrinador aqui já passou por isso? Eu já tive situações de falar, Jesus amado, o que eu faço agora, gente? Eu não sabia fazer isso? Nem sei mais por onde começar, por onde continuar. Acontece, tem que tomar cuidado. Viu, Vera? Só para dizer, uma vez, quando nós estávamos com um grupo de estudo fechado, lá em Lages, que era a Fabiana e Donatel, onde nós estávamos começando a pesquisar as personalidades, que era a Fabiana que incorporava a Madre Teresa e a Marta incorporava a Mahaidana, que cita muito nos livros do Godinho. O Godinho disse assim: a minha mesa hoje em dia está um espelho. Não deu um mês, um viajou, outro casou, foi embora, outro ficou doente e acabou o espelho, quebrou. Então isso não se pode... É verdade. Eu sempre dizia, lembra quando a gente tinha as mesas separadas? Eu dizia, gente, a minha mesa é um espetáculo. Vocês lembram? Eu falava brincando, mas eu dizia para elas, um fundo de verdade. É verdade, vocês lembram disso? Acontece. Nessas situações, não é que a gente se sinta melhor do que ninguém, não é isso. É que aquilo às vezes está tão harmônico, que você acha que você está tudo muito dominado, né? Está super dominado aqui. E nunca está tudo dominado. Essa é a verdade, né? A mudança é a única coisa certa, não é? No nosso trabalho, isso continua valendo. Então, cuidado com a vaidade, serve para todos nós, cuidado com a pretensão, ninguém sabe o suficiente, ninguém sabe tudo, é uma bobagem. Estamos todos aprendendo. É importante lembrar disso, se lembrar disso muitas vezes. Passa lá, Kika, ó, na semana que vem, nós começamos a falar sobre os métodos de doutrinação, tá? Pra gente ver como aplicar isso realmente na prática. Tudo bem? Vamos encerrar.